Serra e Lula, dois homens de história, dois líderes experientes. Serra foi ministro, prefeito, governador. Fez a maior expansão do metrô. Agora vai ampliar o metrô em todas as capitais. Fez o Rodoanel, maior obra viária do Brasil. Agora vai melhorar as estradas em todo o país. Foi o melhor ministro da saúde do Brasil. Agora vai fazer as policlínicas, novos hospitais, mais genéricos. Serra, o homem mais preparado para comandar o Brasil. Serra, a vivência que a Dilma não tem. Um presidente de coragem para enfrentar e vencer desafios. Coragem não é não ter medo. Coragem é correr o risco mesmo tendo medo. O caso do genérico foi difícil, sem dúvida. Eu fiquei com medo que não desse certo. Mas aí você tem que enfrentar o medo. Esse é José Serra. E esse é o jeito dele enfrentar os desafios. Quando precisou peitar os grandes laboratórios para fazer o genérico, o Serra foi lá e mandou ver. Lembra da AIDS? Pois é. Há 10 anos, a doença ameaçava virar epidemia no Brasil. Mas aí veio o Serra e fez o melhor programa da AIDS do mundo. Campanha de prevenção na TV, parceria com 600 ONGs no país inteiro, 200 milhões de preservativos distribuídos num único ano, hein? A gente deve isso a ele. Nós devemos ao Serra ter o nosso trabalho de volta, ser alguém na vida, poder sonhar de novo. Antes, o coquetel anti-AIDS custava uma nota. Naquela época o medicamento era só para rico. De novo, o Serra enfrentou os laboratórios e o preço do remédio caiu. Com isso, foi possível garantir tratamento de graça para 100% dos portadores do HIV, hein? O Brasil foi o primeiro a fazer isso. Isso é um marco não na história da AIDS. Eu entendo que isso é um marco na história do tratamento de doenças infecciosas do mundo. Você viu aí? É graças ao Serra que o Brasil oferece hoje um tratamento digno aos pacientes de AIDS. Só que agora surge um novo desafio, um novo inimigo que está destruindo milhares de famílias e que precisa ser enfrentado e derrotado. As drogas. Maconha, crack, cocaína. Um pesadelo que não tem fim. Segundo a ONU, o Brasil é o país da América do Sul onde mais cresce o consumo de drogas. A pior ameaça vem do crack. Começou nas grandes cidades e hoje se espalha pelo Brasil inteiro. Segundo o Ministério da Saúde, 600 mil pessoas usam crack hoje no Brasil. Mas para alguns especialistas, esse número já é o dobro. Pior são os efeitos devastadores da droga. 1 em cada 3 usuários de crack morre nos primeiros 5 anos de consumo. O crack, ele é fumado e, portanto, ele sobe rapidamente ao cérebro. O efeito vai se potencializando, somando. E a situação, na minha opinião, exige uma ação rápida. Você que está em casa pode achar que não tem nada a ver com isso. Mas, infelizmente, cada vez mais famílias vivem o pesadelo de ter um filho, um irmão, um pai, reféns do crack. Hoje no Brasil, tem mais gente viciada em crack do que a população de 7 capitais brasileiras. E o pior é que estamos praticamente no zero. Não tem prevenção, orientação e não tem tratamento público, de graça, para recuperar os dependentes. Um problema desse tamanho, e que está no Brasil inteiro, deve ser sim da responsabilidade do presidente da República. É difícil, mas tenha certeza, nós vamos enfrentar esse assunto. E não só com repressão, mas com prevenção, com apoio para as famílias e principalmente com o tratamento para os dependentes que quiserem se salvar. Presta atenção no depoimento deste jovem. O crack é assim, o crack quanto mais você tem, mais você quer. É uma droga que você precisa de ajuda psiquiátrica, precisa de medicamentos, precisa de conselhos, precisa de amigos de verdade. E agora presta atenção no que este médico vai dizer. O crack mata mais do que câncer, né? E mata uma população mais jovem. Por isso que a gente precisa investir, né, em soluções que realmente possam dar conta dessa complexidade, né? E foi isso que o Serra fez. Essa aqui é uma clínica de recuperação de dependentes de drogas, cocaína, crack.
que eu criei quando governador de São Paulo. Nós temos que ter uma rede dessas clínicas em todo o Brasil, que hoje não existe. Nós temos que pôr o governo federal para apoiar essas clínicas, o que hoje não acontece. Além dessa clínica, o Serra criou outras 230 vagas em clínicas conveniadas. Como presidente, vai fazer parcerias também com as organizações sociais de amparo aos dependentes químicos. Não tenho dúvida de que o Serra fez toda a diferença na criação de um modelo para a dependência química no estado de São Paulo. O tratamento é completo. Remédios, consulta com médicos, psiquiatras e psicólogos, atividade física e, além de tudo isso, carinho. Muito carinho com os pacientes. Quando eu vi aquelas pessoas todas, sabe? Enfermeiro no meu quarto, tirando minha pressão, medindo minha temperatura, perguntando se estava indo ao banheiro, se eu precisava de ajuda. Eu falei pra minha mãe que foi a primeira vez, assim, na minha vida, que eu me senti, assim, tratada como gente, depois que passei a usar drogas. Depois de 12 anos fumando crack, a Maria Eugênia se viu perdendo tudo, inclusive a guarda dos 3 filhos. Passou 60 dias internada. Hoje se sente vitoriosa. Está há 1 ano e 3 meses longe das drogas. Eu não estudei, eu não trabalhei, tenho 3 filhos. E o que eu espero é conseguir viver de uma forma digna, é conseguir fazer alguma coisa, conseguir construir, porque eu sei que o que ficou pra trás não dá pra voltar mais mesmo, mas conseguir construir alguma coisa daqui pra frente. E se o Serra não tivesse viabilizado esse projeto, eu não tava aqui hoje te contando essa história, dando essa oportunidade para várias outras pessoas como eu. Maria Eugênia, você vai servir certamente de exemplo e de alerta para muita gente. Milhares de jovens como você podem se recuperar. Mas para isso acontecer, o próximo governo vai ter que trabalhar muito. E aqui está uma injustiça no Brasil. O rico paga clínica particular, mas os pobres, as famílias de classe média, não aguentam pagar. Por isso, nós precisamos fazer uma rede nacional de tratamento para dependentes, mas uma rede de clínicas como se deve, com internação, médicos especialistas, tratamento correto. Tem gente que vai dizer que isso custa muito caro, mas eu acho que a vida não tem preço. Se gasta em tanta bobagem que até uma ofensa usar esse argumento para não se fazer nada. Se eu for presidente, tenha certeza, nós vamos avançar com muito trabalho e o Brasil no coração. Serra, presidente.